Senhores e senhoras, viemos aqui hoje para falar sobre um assunto de muito polêmica esses dias na mídia nacional, que diz respeito ao julgamento Henri Borel. Diversas pessoas nos consultando e querendo saber se o julgamento que a juíza fez foi legal ou não. Se existia alguma possibilidade ou não de que o homicídio culposo ter um excludente de licitude da pena. Para aqueles que não sabem, quando a tese de homicídio culposo é trabalhada no tribunal do júri e os jurados aceitam, a juíza é escrava de reconhecer o homicídio culposo. E logo, reconhecendo o homicídio culposo, lá em seu parágrafo 5º, ele diz o seguinte: o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna necessária. Agora, a gente precisa fazer uma reflexão. Uma mãe que perdeu um filho, que os jurados reconheceram que ela não contribuiu para isso, ela foi atingida de uma forma tão grave, ela está sentida, ela já trabalhou, já sofreu demais com a perda do filho ou não? Se você entender que sim, é evidente que a sentença da juíza está correta. Como entenderam os jurados, quando reconheceram o homicídio culposo, é evidente que a sentença da juíza está correta. Dessa forma, para quem advoga no tribunal do júri, percebemos que a sentença da juíza não merece nenhum reparo. Ela foi proferida após o reconhecimento de uma tese trabalhada no tribunal do júri pelos advogados da ré. O tribunal do júri reconheceu e a juíza, entendendo que ela já tinha sofrido demais em razão da perda do filho, reconheceu ao excludente de licitude do fato e absolveu ela corretamente. Dessa forma, a sentença da juíza não merece reparo, a sentença da juíza, a juíza trabalhou na forma que a lei determina. Uma coisa é a gente não gostar da lei, outra coisa é esperar que o juiz escravo da lei julgue contra a lei. O juiz precisa julgar conforme determina a lei. E nesse caso, ao ver nosso, a juíza julgou corretamente como manda a lei. Então, assim, precisamos também, nesse sentido, entender e nos comover que uma vida foi ceifada, que uma criança perdeu a vida, mas o direito, principalmente o direito penal, ele não busca a vingança, ele busca a justiça. E, nesse caso, o reconhecimento pelo tribunal do júri de que a mãe da criança praticou ou concorreu de alguma forma em termos de culpa, não de dolo, então a juíza foi muito sensata em ter aplicado essa pena para ela. Então, assim, o que nós precisamos de saber é que a juíza, quando julga, como nesse caso, ela está refém do que julgou os jurados. Ela só vai aplicar a pena. Os jurados já reconheceram que a participação dela é culposa. Então, assim, a juíza não tem como aplicar uma pena de um homicídio doloso, sendo que os jurados reconheceram só na forma culposa. Então, a juíza precisa aplicar a pena na forma culposa, e entendendo que ela aplicou na forma culposa, ela precisa olhar para o processo e dizer se essa mãe já sofreu o suficiente ou não. E, nesse caso, ela entendeu que sofreu e extinguiu a punibilidade dela. Então, ao meu ver, trabalhou de forma acertada, e mesmo que a gente, como telespectador, fique pensando assim, olha, talvez não foi justiça, talvez não tenha feito justiça. Não. A gente precisa entender que nós conhecemos só aquilo que foi apresentado na mídia. Nós delegamos esse julgamento aos jurados que estavam lá, que ouviram todos os pronunciamentos, conheceram todas as provas dos autos, e eles, com a confiança que a sociedade deposita nele, entenderam que ela praticou um homicídio na sua forma culposa. Galera, agradeço a todos que tiveram a paciência com a gente de chegar até aqui. Se tiver alguma dúvida sobre o direito penal, principalmente sobre o Tribunal do Júri, estamos à disposição. Curta, compartilhe, comentem, nós estaremos juntos, queremos estar juntos nessa caminhada no Tribunal do Júri.